Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos. Hoje a gente vai estar tratando especificamente sobre os tipos de bombas hidráulicas, né? A gente vai fazer uma série de vídeos aí sobre a parte de bombas hidráulicas, né? E aí a gente vai conhecer os tipos de bombas, o funcionamento, instalação, enfim. Primeiro, né? O que é uma bomba hidráulica, né? O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é que o princípio de funcionamento das bombas hidráulicas elas se baseiam em relação do diferencial de pressão, né? Quando uma bomba ela está em funcionamento, né, ou seja, ela está bombeando o fluido hidráulico, esse princípio de bombeamento, né, ele se baseia pelo seguinte princípio. Vamos supor que seja a tubulação de entrada, aqui a tubulação de saída da mesma, né? Então o que acontece? Na parte interna da bomba, aqui na voluta dela, quando ela entra em giro, né, por meio de um acionamento externo, por exemplo, um motor elétrico, quando ele entra em giro, o que é que acontece? Essa área, esse regime aqui interno, por ele ser vedado, né, ele acaba criando um vácuo parcial. Ou seja, a pressão interna da bomba ela se torna menor do que a pressão atmosférica externa. E quem é que está ligado à pressão atmosférica é justamente essa tubulação aqui, que é a tubulação de entrada da bomba. Então essa tubulação aqui ela está em contato com a relação atmosférica, né? Ela vai estar sofrendo uma pressão aqui menor, enquanto aqui na entrada dela a gente vai ter uma pressão maior. Então, consequentemente, ele vai criar um vácuo parcial nessa região interna da bomba. Então, o fluido ele vai estar seguindo esse ciclo, né? Esse caminho, esse percurso. Né? Lembrando que esse vácuo parcial que ele vai estar criando, aí vai depender da bomba, a questão de ser maior ou menor, mas normalmente o que é que acontece? Essa tubulação de entrada ela deve ser preenchida já com fluido para facilitar o processo desse deslocamento, né, e evitar danos na bomba. Né? Por exemplo, uma bomba para piscina, né, se você for ligar ela lá sem a tubulação que está em contato com a piscina, sem ter o fluido na tubulação como um todo, né, quando a bomba entra em uso, né, ela vai estar criando um vácuo parcial, mas não o suficiente para poder fazer com que o fluido tenha seu deslocamento efetivo. E justamente o fluido, quando preenche toda a tubulação e entra em contato com a parte interna da bomba, com a voluta da bomba, ele consegue ter um deslocamento mais fácil. Né? A gente inclusive tem alguns vídeos que a gente já fez aí calculando sobre o deslocamento volumétrico da bomba. Né? Então é nesse regime o qual ela vai estar funcionando, né? Devido a esse diferencial de pressão. E aí entram outros princípios, aí entra a viscosidade do fluido, o diâmetro de tubulação, rendimento da bomba, enfim, para ter uma maior ou menor vazão, né? E a própria capacidade de deslocamento volumétrico da bomba. Mas o princípio de funcionamento dela é esse, né? Ela vai criar um regime de pressão interna menor do que o externo, consequentemente essa pressão interna, por ser menor, ela vai estar gerando um vácuo parcial naquela área, e aí, ó, consequentemente, o fluido que vai estar em contato com essa região, ele vai ser deslocado para essa área de menor pressão. Quando ela entrar em giro, né, as palhetas da bomba, enfim, o rotor da bomba vai estar proporcionando a questão do deslocamento, sendo ajudada consequentemente por causa do vácuo parcial. Né? Então esse aí é o detalhe de funcionamento dela. As bombas elas têm em princípio duas classificações gerais, né? Depois vem subdivisões dela, o qual as bombas se
são classificadas como bombas centrífugas ou bombas de deslocamento positivo. Essa que vocês estão vendo, ela justamente é uma bomba centrífuga. As bombas centrífugas elas têm uma capacidade de vazão muito alta. Essas bombas centrífugas, ela tem um regime de entrada do fluido, né, em relação a esse rotor, né, então quando ele girar ele vai estar criando também esse vácuo parcial dela, mas o grande detalhe é que por causa da força centrífuga que ela vai ter nesse rotor, esse princípio de rotação que ela vai estar realizando vai ser o suficiente para diminuir essa pressão e consequentemente ele está seguindo o sentido da tubulação. Então essas bombas elas têm uma vazão elevada, essas bombas centrífugas, né? Mas elas têm um detalhe que é a questão do deslocamento do fluido, que você tem justamente normalmente um regime de turbulência mais elevado. Então essas bombas elas são muito utilizadas para levando em consideração sistemas industriais, sistemas que necessitam de uma alta vazão sem um controle tão grande da qualidade do deslocamento do fluido, né? Ou seja, devido ao turbinionamento, né, que acontece em menor ou maior proporção dependendo do regime de instalação e do próprio tipo de bomba, né? Então, exemplo, se eu quero utilizar uma bomba para utilizar numa caixa d'água, tem a bomba de deslocamento positivo, uma bomba centrífuga. A bomba de deslocamento positivo ela teria grandes problemas por causa da região interna dela, que tem pouco nível de vazamento interno, né? Ou seja, ela tem uma geometria bem precisa, mas consequentemente ela não teria uma capacidade de deslocamento tão grande, né? E o próprio regime de viscosidade do fluido, né? Então, por exemplo, para esse caso que eu falei com a caixa d'água, a bomba centrífuga é ideal, né? Porque justamente ela vai estar realizando esse regime interno, criando esse regime interno de menor pressão, fazendo com que tenha o deslocamento do fluido. Então ele consegue ter esse deslocamento com uma alta vazão. E um detalhe importante também é o seguinte: essas bombas elas te permitem a possibilidade de ter retorno na linha de entrada dela. Isso não é ideal, não, a bomba não é projetada para que venha acontecer isso, né, especificamente, mas ela consegue ter esse regime de entrada ou de retorno para o centro dela, para a voluta dela, né? Então minimiza a quebra da bomba, consequentemente te dá uma menor relação de rendimento em muitos casos, né, para essas instalações. Então as bombas centrífugas elas têm esse detalhe que é justamente que dá uma capacidade de alta vazão, mas você tem alguns problemas no que diz respeito a controle do fluido, né? Então ela é muito utilizada para fluidos com baixa índice de viscosidade, né? Por exemplo, enchedoras que utilizam lá cerveja, refrigerante, água. Então, como tem uma baixa regime de viscosidade, são ideais que sejam utilizados nessas bombas centrífugas, né? Que ela vai estar dando uma alta vazão. E aí a questão do controle de saída para o equipamento aí vai ficar ligado a os elementos de saída, né? Que seriam justamente as válvulas. Então, a bomba centrífuga ela te dá essa relação de uso, né, quando você precisa de uma vazão maior. Consequentemente, como esse regime, o fluido, você tem na região interna dela uma própria ação que vem proporcionar com que o fluido ele fique, vamos dizer, sendo jogado para a parede interna da bomba, né? Então você tem um menor controle, né, desse fluxo, como eu tinha falado, né? Então acaba sendo uma coisa que vem a gerar mais turbilhonamento. No caso das bombas de deslocamento positivo, ela já tem um regime de funcionamento diferente, né? Aí no caso, supondo uma bomba de engrenagens, o que é que acontece? O fluido ele é deslocado praticamente por igual, levando em consideração o seu regime de preenchimento da voluta da bomba, né? Então no caso da bomba centrífuga, que você tem aquela questão do turbinionamento, né? Nesse caso aqui, o regime de deslocamento dela, do fluido,
ele vai ser quase que igual, né, durante toda a sua região interna. Essas bombas elas se baseiam muito pelo princípio de Pascal, né? Então, nesse caso aqui, você acaba tendo uma menor vazão e, consequentemente, uma maior pressão no deslocamento do fluido. Então, nesse caso aqui, os fluidos eles precisam ter uma capacidade de viscosidade mínima. Então, é muito utilizado em óleos hidráulicos, né? O qual você tem lá um considerável índice de viscosidade, né? Ou fluidos, né, que tenham de fato uma elevada viscosidade, né? Alguma ação hidráulica que venha a ser necessária para poder vir fazer esse deslocamento, né? Então, essas bombas você tem um controle de, do deslocamento do fluido bem maior. Consequentemente, também essa bomba ela trabalha com um regime de pressão maior, né, para que esse fluido ele venha a ser deslocado, né, já que ele trabalha muito com base no princípio de Pascal, né, quando você tem uma pressão exercida em um ponto do fluido, ele se desloca, né, ele é exercido igualmente em todos os outros pontos do recipiente onde esse fluido está armazenado. Então, essas bombas elas são muito utilizadas com esses fluidos hidráulicos, né, o qual são utilizados consequentemente para elementos que precisam de maior força no seu deslocamento, né? Por exemplo, cilindros hidráulicos, prensas, elevadores hidráulicos, a hidráulica móvel, né? Escavadeira, enfim, o que vem a ter essa atuação desses cilindros hidráulicos que precisam de força, as bombas utilizadas são essas bombas de deslocamento positivo. Se você fizesse o uso contrário das bombas centrífugas, como ela trabalha com aquele regime de turbilhonamento interno, você não teria como estar causando esse efeito de pressão necessário para o deslocamento do elemento. Como a bomba de deslocamento positivo, o próprio nome já indica, o fluido ele vai estar sempre seguindo lá para um sentido, ou seja, ele não admite o retorno desse fluido. Ele não admite esse retorno. Na prática, ele pode até acontecer, mas é uma falha do processo, né, que pode vir a ocasionar algum problema até na bomba. Então, romper algum elemento, mas ela não é projetada para suportar isso. Então, toda vez que você vai precisar de força, pressão, você vai estar utilizando essas bombas de deslocamento positivo. Então, os dois modelos de bomba, as duas classificações de bombas, você tem o princípio de funcionamento no que diz respeito à questão de criar o vácuo parcial interno parecido, mas a função fim é diferente das duas. Uma você tem uma capacidade de vazão maior, outra você tem uma capacidade de pressão maior. Cada um desses tipos de bombas existem outras subclassificações, né, levando em consideração as aplicações das mesmas, né, e é o que a gente vai estar tratando no decorrer dessas aulas. Para finalizar, né, essa questão da aplicação das bombas nessa parte introdutória, né, é sempre interessante analisar o seguinte: eu posso ter mais de uma bomba que venha a atender o meu objetivo final, mas eu tenho que sempre estar fazendo aquela relação lá de custo-benefício, verificar o rendimento, quanto é que vai ter de custo elétrico daquela bomba, a manutenção dela, para poder utilizar mesmo. Não existe um manual específico de eu vou utilizar essa, por exemplo, essa bomba que está mostrando para vocês aí na imagem, uma bomba de engrenagem. Eu vou usar uma bomba de engrenagem exatamente para isso, vou usar uma bomba de paleta exatamente para isso, vou utilizar uma bomba centrífuga de rotor aberta exatamente para isso. Você tem as funcionalidades levando em consideração o rendimento da ação que você deseja. Então você pode ter um pequeno grupo de tipos de bombas lá que venha a se enquadrar naquilo que você está necessitando, mas aí entra a questão da análise do custo-benefício da mesma para poder estar indicando ela para uso no processo, tá bom? Não deixem de curtir o vídeo, não deixem de se inscrever no canal, né? Toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos vídeos, né, ligados à questão dos tipos de bombas. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre bomba do tipo centrífuga, onde
a gente vai estar vendo aqui, né, nesse vídeo, os conceitos, né, ligados a mesmo, né? Na aula passada a gente falou já sobre os dois tipos principais, que no caso é a centrífuga e as bombas de deslocamento positivo. E agora a gente vai estar falando especificamente sobre a bomba centrífuga, né? Esse videozinho aí que eu estou passando para vocês, eu vou deixar na descrição o link da origem desse vídeo, né? Quem tiver interesse aí é bom dar uma olhadinha. O primeiro ponto é o seguinte, né? A nível de princípio de funcionamento, né? O que se deve levar em consideração para uma bomba centrífuga no caso, né? As bombas centrífugas elas vão ter uma tubulação de entrada, né? A tubulação de entrada justamente para o fluido que você vai estar deslocando. A bomba centrífuga ela é muito utilizada para fluidos com baixa densidade, né? Por exemplo, deslocamento de água. A bomba utilizada é essa, por causa do seu princípio de funcionamento, que leva como base o turbilhonamento interno, né, causado pela força centrífuga do rotor. Então, essa tubulação de entrada, né, ela vai estar ligada justamente à questão do fluido, né? E aí quando a bomba ela entrar em funcionamento, esse funcionamento aqui ele vai criar o vácuo parcial, né? Esse vácuo parcial vai ser o suficiente para fazer com que o fluido ele seja deslocado. Lembrando que existe um detalhe interessante, que é esse vácuo criado aqui, ele leva em consideração a disposição do fluido, normalmente já em contato com a voluta, né? Então é comum nesses casos aqui você ter colocar o fluido, né, na tubulação, né, já próximo ou em contato com a voluta. Por isso que é muito comum nesses casos, quando você vai fazer a instalação dessas bombas, deixar uma tubulação justamente para essa entrada do fluido, né, o que muita gente chama de tubulação secundária, né. Então nessa tubulação secundária você vai ter lá uma espécie de registro, né, onde você pode estar justamente colocando a água nesse ponto aqui, fazendo com que ela chegue ali próximo ou em contato realmente com a voluta da bomba. E também esse elemento ele é interessante porque ele serve como verificação também do fluido, né? Se o fluido está tendo deslocamento ou não. Então é sempre interessante ter essa tubulação secundária quando você tem quer ter esse critério a mais, né, de verificação. É obrigatório? Não é obrigatório, mas facilita bastante, né? Então, quando a bomba entra em uso, o fluido ele vai ser, vamos chamar assim, succionado, né? E ele vai seguir para a tubulação de saída, né? E aí entram alguns princípios que devem ser analisados quanto a esse deslocamento, né? Se a gente tiver uma tubulação com um diâmetro muito pequeno, né, você vai acarretar um nível de pressão devido ao vácuo muito grande na tubulação, podendo fragilizar ela, né? Fragilizar ela pode vir justamente a romper essa tubulação, né? Outra questão é, se você tiver uma tubulação com a entrada um diâmetro muito grande, né, você não vai ter como ter esse succionamento útil a fim a ponto de deslocar o fluido. Imagina você estar lá tomando seu refrigerante, está com um canudo, vamos chamar assim, de um diâmetro ideal, e troca por um diâmetro 3 vezes maior. O que é que vai acontecer? Você vai ter que fazer um esforço grande, né, em succionar, né, criar aquele vácuo interno para poder deslocar o fluido, né? Então, o mesmo caso para a bomba, né? Para a bomba fazer esse deslocamento, você vai ter que ter um diâmetro ideal. O mesmo caso se você estiver lá tomando seu refrigerante e colocar um canudo com um diâmetro menor do que o considerado ideal, você vai até conseguir ter o deslocamento, mas você vai sentir que o canudo ele vai sofrer uma pressão muito grande.
né, que justamente pode estar vindo a ter algum problema, né, vinha fragilizar o meio. Se você tiver tubulações em sequência que venham com diâmetro maior, diâmetro menor ou vice-versa, né? Se você tiver do menor para o maior ligado à voluta da bomba, você consegue ter uma relação de velocidade maior em alguns casos, mas você pode, se você não tiver controle sobre o cálculo efetivo desses diâmetros, né, a gente já fez até alguns vídeos falando sobre isso, né, de fluxo, cálculo de fluxo, você pode também ocasionar, né, um turbilhonamento a mais do que necessário no voluto da bomba. E caso você faça o contrário, né, você pode também causar uma pressão a mais no diâmetro menor e vir fragilizar o meio. Então é interessante sempre ficar atento com as especificações do fabricante, calcular como é que vai estar a velocidade do fluido, né, para não ter nenhum problema. Tá bom? E aí você tem a saída da tubulação, né, e aí ele vai seguir para os destinos. Né? E aí também é onde ocorre muito problema. Né? Quando você vai fazer as ramificações das tubulações, né, para a saída do fluido, você tem uma perda de carga muito grande, dependendo do dimensionamento que você vai fazer, quantidade de joelhos, comprimento da tubulação, inclinação da tubulação. Então tudo isso pode ocasionar problemas na distribuição do fluido. Isso a gente vai estar vendo em outras aulas. Bom, voltando à questão do funcionamento, né, quando você tiver a voluta dela em funcionamento, né, ou seja, em giro, você vai criar a questão do turbilhonamento, o que está mostrando aí na imagem, e esse turbilhonamento ele vai fazer com que o fluido ele venha a ser deslocado, né, e aí ele segue aí para a tubulação, para as ramificações de saída. Né. A grande vantagem, até como eu já tinha comentado em outro vídeo, da bomba centrífuga é a capacidade de vazão que ela tem, a capacidade de vazão alta. Se a gente for levar em consideração um problema que ela tem, que justamente esse fluido, como ele sofre um turbilhonamento, você acaba tendo um problema maior para poder verificar de fato o quanto é que está sendo deslocado desse fluido. Né? Você pode ter um superaquecimento na bomba, pode vir a causar algum calço hidráulico, algum problema ali de perda de carga na própria voluta, né? Então, e mesmo assim a bomba está deslocando o fluido e você não, se você não tomar cuidado com isso, você pode ter a vida útil da bomba reduzida aí drasticamente. Né? Por isso que é interessante você, após fazer a montagem e alguma tubulação de saída, ver o quanto é que está tendo de vazão lá naqueles pontos e ver se o rendimento está de acordo com aquilo que tu esperava, tá bom? Bom, é isso, né? O funcionamento da bomba centrífuga. A gente vai estar vendo mais detalhadamente ela na próxima aula. E não deixe de se inscrever no canal, né? Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos estar dando continuidade a mais um vídeo na parte de bombas hidráulicas, né? A gente viu o princípio de funcionamento da bomba centrífuga e agora a gente vai ver o princípio de funcionamento de uma bomba de deslocamento positivo, né? As bombas centrífugas, elas têm um detalhe interessante, que a classificação principal dela é por meio do rotor, né? Se ele é aberto, semi-aberto ou fechado. No caso da bomba de deslocamento positivo, você tem uma variedade grande de tipos de elementos que venham a ser o rotor, né? Por exemplo, essa daí ela está supondo uma bomba de engrenagem, parece bem uma bomba de lóbulos também. Mas existem vários tipos, né? Palheta, axial, radial, enfim. Bom, a bomba de deslocamento positivo ela já é utilizada para deslocamento de fluidos que têm uma densidade maior, né? Principalmente óleos hidráulicos, óleos, enfim, e elementos que tenham de fato, né, uma densidade maior, por exemplo, equipamentos como injetores de plástico precisam ter esse tipo de deslocamento de elementos com uma densidade maior. Bom, a nível de funcionamento, você tem da mesma forma uma tubulação de entrada, uma tubulação de saída, né?
Nos casos, o que é mais comum? Você ter esses elementos utilizados com sua tubulação em reservatórios fechados, onde você vai ter lá o fluido armazenado nesse reservatório, no caso o óleo. E quando a bomba entrar em uso, quando ela entrar em uso, o fluido ele vai ser succionado da mesma forma como na bomba centrífuga, só que o princípio de funcionamento aí ele é diferente, porque ele não vai causar o turbilhonamento. Nesse caso, você vai ter uma precisão sobre o volume deslocado muito maior do que a bomba centrífuga. E o princípio aí ativo é justamente o princípio de Pascal, que é justamente referente à questão da pressão hidráulica, onde você tem um ponto que sofre uma determinada pressão, aquela pressão ela é igualmente multiplicada em todos os pontos do fluido lá confinado. E é o caso que acontece aí, por isso que você, utilizando bombas de deslocamento positivo, você tem uma pressão muito elevada nas tubulações, e no caso os princípios de uso das bombas, como prensas hidráulicas, elementos de transporte, ou seja, elementos que você vai ter uma força maior que vai ser justamente gerada por meio dessa pressão elevada que a bomba consegue gerar. Então, quando você tem esse fluido deslocado, a bomba entrou em funcionamento, você vai ter o fluido deslocado. Esse fluido, quando ele é deslocado, ele segue para as tubulações e o fluido ele retorna para o próprio elemento de armazenamento. Já que a bomba ela vai estar sendo aí um elemento que vai proporcionar força para outros elementos no circuito hidráulico, que é o que a gente vai estar vendo mais para frente aí quando a gente for fazer as aulas ligadas à questão de circuitos hidráulicos especificamente. Então a bomba de deslocamento positivo ela tem esse princípio, manter a precisão do fluido deslocado. Aí tem muitos alunos que perguntam, poxa, mas se a bomba de deslocamento positivo ela é tão precisa, por que a gente não elimina a bomba centrífuga e só usa a bomba de deslocamento positivo? Primeiro ponto, a bomba de deslocamento positivo ela é bem mais cara do que bomba centrífuga, por causa da precisão, os elementos de confecção da mesma. Ok. Segundo ponto, o objetivo dela é pressão, não vazão. Então você não conseguiria atender, por exemplo, uma vazão elevada numa linha de saída de um elemento, de um fluxo produtivo. Você não conseguiria ter essa vazão tão elevada. Então você tem uma limitação também no que diz respeito à vazão. Então seria teu problema seria essa questão da vazão. Sem contar que a tubulação ia precisar ter uma resistência maior por causa da pressão que ia ser exercida por causa da bomba. E outro detalhe importante também é que essa bomba, como ela tem uma precisão muito alta, você tem uma proximidade muito grande entre os elementos rotativos da bomba e a voluta da bomba como um todo. Então é necessário que você tenha elementos lubrificantes no fluido, que não acontece isso com a bomba centrífuga. Então nesse caso aí o próprio fluido hidráulico, seja lá qual for o fluido, ele também acaba servindo como elemento para diminuir o atrito da bomba. Então essas bombas aí, elas, por tendência, elas acabam sofrendo mais desgaste. Obviamente, aí entra a questão de manutenção da mesma. Então a bomba de deslocamento positivo ela acaba tendo esse princípio de manter a precisão do deslocamento hidráulico, do que você vai ter na voluta, quando ela completa um ciclo, ou seja, 360 graus de giro, ela vai estar mandando uma quantidade útil de fluido muito próxima do que realmente ela deveria mandar. Então ela tem um rendimento elevado quanto a isso. Então se a gente for fazer discriminar a questão dos tipos de bomba quanto ao uso, a gente já falou também em outras aulas, você tem uma bomba centrífuga com uma vazão maior, você tem uma bomba de deslocamento positivo quanto a questão da pressão. Então, se é a vazão que você deseja, a bomba centrífuga normalmente é a que vai se encaixar. Se é a pressão que você deseja, as bombas de deslocamento positivo normalmente é a que vai se encaixar. O que a gente vai fazer nas próximas aulas? A gente vai trabalhar os tipos de bombas desses subgrupos, centrífugas e deslocamento positivo,
tratando por meio de situações problemas, né? Então a gente já vai estar envolvendo o cálculo também nas próximas aulas e fazendo simulações, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!